E ainda nesse assunto, no Congresso, além do debate sobre uma CPI para investigar a fraude no INSS, o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, quer proibir os descontos automáticos em benefícios previdenciários. O deputado está com a gente, conversa agora conosco. Tudo bem, deputado? Muito obrigado mais uma vez por nos atender. Bem-vindo, boa noite. Obrigado, Tiago. É inadmissível que o INSS tenha sido transformado num órgão arrecadador para associações, sindicatos ou qualquer que seja a agremiação que tenha se envolvido, inclusive, com um volume expressivo de fraudes e de arrecadação e enriquecimento ilícito, como aconteceu agora. Então, a lei da Previdência Social prevê que o INSS poderia fazer esse desconto. E o que nós estamos propondo no PL, no processo de lei, é exatamente impedir que o INSS faça qualquer tipo de desconto. O aposentado que quiser pagar um sindicato, que quiser pagar uma associação ou uma instituição qualquer, ele pode pagar através de um boleto. Manda o boleto para ele e ele paga. Como nós fazemos na nossa casa, com a conta de luz, com a conta do seguro, com conta do IPVA, tudo por um boleto. E aí fica mais fácil, inclusive, de o aposentado, vendo lá o boleto, saber se ele de fato deve pagar ou não aquele boleto, se ele se associou àquela associação, se ele está buscando alguma compensação por aquilo que ele está pagando. E não da forma que é hoje, porque muitas vezes o aposentado nem sabe. Pra você ter uma ideia, Tiago, hoje eu tive uma denúncia de uma médica aposentada no Ceará, que no mês de maio, recebendo agora o extrato de mês de maio, ainda vieram 2 descontos na conta dela não autorizados. É esse o Brasil que nós estamos vivendo. É o fraude usando um meio oficial, uma estrutura de Estado, para roubar dos aposentados. Isso aí resolve também o problema do governo, não é, deputado? Ajuda a diminuir a fraude e, por outro lado, cria condições para que a gente não possa incorrer no mesmo erro. Por isso é que a gente votou, inclusive, o fim das contribuições sindicais quando a gente fez a reforma trabalhista. Foi exatamente para diminuir essa ânsia arrecadatória de dinheiro que muitas vezes ninguém sabe nem para onde é que vai. Deputado, vou chamar os nossos comentaristas agora. A próxima pergunta é de Dora Kramer. Dora. Boa noite, deputado. Vamos falar sobre CPI, né? E eu queria saber do senhor como é que está o andamento disso, o posicionamento dos presidentes da Câmara e do Senado, que fazem ali, dá uma impressão que estão fazendo uma certa aliança com o Palácio do Planalto, atendendo às vontades, e argumenta-se que não haveria utilidade da CPI, uma vez que as investigações estão em andamento. Uma CPI, nesse momento, qual seria a utilidade dela? Eu acho que é elucidar os fatos, identificar os fraudadores dentro e fora do governo e dar transparência para a sociedade brasileira. Um fraude que envolveu aí mais de 6 milhões de aposentados. Um fraude que chegou a cifras bilionárias, inclusive com gente de setores do mercado financeiro, com gente das instituições, com gente, inclusive, escritórios de advocacia que estão aí nesse enriquecimento ilícito. Eu acho que a CPI cumpre um papel e uma finalidade e pode até ajudar o governo. Eu acho que o próprio governo, se ele está num compromisso de identificar e de buscar uma solução para o problema, a CPI pode, inclusive, trazer essas soluções e, com certeza, inibirá qualquer ação que, porventura, venha, porque não é a primeira vez, né? Você lembra da Georgina, Dora? Você estava aqui em Brasília naquela época da Georgina no INSS. Então, o INSS virou um ciclo vicioso, né, de corrupção, né, e precisa ser interrompido isso o mais rápido possível, porque não é fácil dizer, não vai repor o dinheiro e vai pagar de volta, vai ressarcir. Mas são no mínimo mais de 6 bilhões. Num orçamento minguado que nós estamos vivendo hoje, não é fácil você tirar 6 bilhões do orçamento. Então, está aí um pé de meia precisando de 6 bilhões e o governo com dificuldade de arrecadar os 6 bilhões do pé de meia. Então, eu acho que é necessário e urgente, inclusive, que, né, fique muito transparente, se elucide tudo, para que a sociedade brasileira também possa, inclusive, resgatar e passar limpo essa história, botar na cadeia quem precisa botar. Pergunta agora de Cristiano Vilela. Deputado, boa noite.
Deputado, na sua avaliação política, esse escândalo envolvendo um tema sensível a toda a sociedade, que é o tema das aposentadorias, um tema bastante perceptível por toda a sociedade, isso pode influenciar negativamente no sentido da popularidade do atual governo? E, na sua visão, um eventual atraso no ressarcimento pode fazer com que essa eventual perda de popularidade possa se fortalecer ainda mais? Eu acho que o governo pode fazer do giro um giral. Se ele pode fazer com que seja transparente e fortaleça a investigação, inclusive colocando os órgãos de controle, seja o Polícia Federal, para ajudar na identificação, ele pode, inclusive, sair mais fortalecido. Então, eu acho que é um jogo que CPI a gente sabe como começa, não sabe como termina. É lógico que se tiver gente do governo envolvida, né, isso vai prejudicar a imagem do governo. E aí vai depender muito da forma como foi conduzido esse processo, né? Eu acho que o afastamento em si do ministro e uma postura progressiva, proativa do próprio governo pode, inclusive, ajudar a elucidar os fatos. Eu acho difícil, né? Eu acho que o momento é um momento muito contraditório e muito difícil para o atual governo. Não só pela questão específica desse rombo, mais uma vez, na Previdência, indo em cima dos aposentados, que é um segmento que tem mais dificuldade de se proteger e publicamente expõe muita gente, porque toda a família tem um aposentado, né, em todas as classes sociais, mas, por outro lado, também nós podemos ver que esse governo está fragilizado pela ausência de uma governança proativa para o país, né, as reformas que estão paralisadas, as ações do próprio governo, né, que não andam, né, desde que iniciou esse governo que se fala de transição energética. E o que é que andou de transição energética no Brasil? Pelo contrário, nós lá no Nordeste estamos pagando uma conta, porque apostamos na transição energética, e agora sobe a energia do sol e do vento e não tem onde colocar. Então o problema não está só do INSS, né, nem o desgosto da popularidade do governo, não é só em função da crise da Previdência, é do todo. Deputado, deixa eu fazer uma última pergunta para o senhor, e mudando de assunto, porque o senhor fez um posicionamento em relação a esse tema. O secretário nacional de Segurança, Mário Sarrubo, afirmou que é contra, que o governo brasileiro é contrário classificar, por exemplo, o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Por que o senhor critica esse posicionamento do governo? A lei, ela tem que ser mudada na dinâmica que a sociedade muda. Você se agarrar a uma lei do passado, lá de 2016, que tipificava o crime de terrorismo, em função de questões ideológicas, em função de questões raciais. E hoje, você vivendo um momento que você está vivendo, onde comunidades estão ficando isoladas da sociedade, sem conexão, onde pessoas, inclusive lá no Ceará, essa semana, foi assassinado um empresário que participava de uma licitação, de uma concorrência pública, de iluminação pública, né, em cidades do interior. Quer dizer, vai extinguir a licitação pública porque quem vai mandar é o crime. O rapaz foi assassinado com 18 tiros na porta de uma padaria no bairro mais nobre de Fortaleza. Então, quando você impede uma comunidade de comprar sequer uma água, um bujão de gás, na livre escolha, porque dentro daquela comunidade, quem tem que vender são as facções, se isso não for terrorismo, o que é terrorismo? Se hoje nós não podemos sair de casa, se hoje as pessoas estão amedrontadas para andarem, circularem pelas cidades livremente, e não é só no Ceará, é no Brasil inteiro. Então, isso tem que ser tipificado. E quem tipifica é a lei. E o parlamento está aí para mudar as leis, para atualizar as leis. A sociedade evolui, a criminalidade evoluiu. A criminalidade hoje está nos provedores de internet, está dentro do celular. Então, para combater isso, você tem que ter condições de fazer esse enfrentamento. Nos Estados Unidos, fizeram. A Colômbia vivia uma situação parecida com o Brasil. Fez esse enfrentamento, tipificou e sanou o problema na Colômbia na dimensão que estava. E hoje eles estão entrando na política, Tiago. Hoje é impressionante como você não pode entrar nas comunidades para levar uma proposta, para fazer um debate. Está tolhendo a democracia. O Estado está falindo e se entregando a essas facções. Então, essa tipificação depende do projeto de lei, e eu fiz o projeto de lei. Inclusive, estou com 333 assinaturas para dar regime de urgência. E estou esperando só o presidente Hugo, que disse que vai
ter um espaço, um período agora, nesse mês de maio, só para matérias da área de segurança, para a gente colocar em votação, porque a tipificação somos nós que fazemos. Nós é que fazemos as leis. Nós não podemos nos tolher, nem nos acovardarmos. Essa postura é uma postura covarde, de não fazer enfrentamento. Aí fica postergando o enfrentamento, se agarrando a uma lei do passado, que não é a realidade de hoje. Então, hoje, a gente precisa, inclusive, fazer intercâmbio internacional, porque o que dá a base para o crime organizado é o tráfico internacional de droga. E a concorrência desleal que está se criando na economia. Tem segmentos da economia que estão falindo em função da concorrência desleal do crime organizado. Então, ou o Estado brasileiro faz esse enfrentamento, ou nós podemos lá na frente estar pagando uma conta muito mais alta e estar sendo escravizado pelo crime organizado. Deputado Danilo Forte, do União do Ceará, mais uma vez, obrigado pela gentileza e a gente volta a se falar. Um abraço para o senhor, até a próxima. Prazer, obrigado. Um abraço. Obrigado.